Em um pequeno vilarejo encravado entre as montanhas, erguia-se um antigo condomínio conhecido como As Torres Sombrias. Diziam as lendas locais que as torres tinham sido construídas sobre um antigo cemitério indígena, e que espíritos vingativos rondavam aquele lugar desde tempos imemoriais. Os moradores do vilarejo evitavam a todo custo se aproximar das Torres Sombrias, e apenas os mais corajosos se aventuravam a atravessar os portões enferrujados daquele condomínio obscuro. No entanto, uma família recém-chegada ao vilarejo não tinha conhecimento das histórias macabras que envolviam as Torres Sombrias. Os Smiths, composta por Dom, Sarah e sua filha pequena Emily, decidiram alugar um dos apartamentos vazios no último andar de uma das torres. Acreditavam que aquela seria uma ótima oportunidade para recomeçar suas vidas em um ambiente tranquilo e distante da agitação da cidade grande. Assim que se instalaram, coisas estranhas começaram a ocorrer. Emily começou a ter pesadelos terríveis todas as noites, falando de sombras que a observavam do escuro. John e Sarah ignoraram inicialmente os relatos da filha, atribuindo-os ao estresse da mudança. No entanto, logo eles próprios começaram a sentir uma presença sinistra pairando sobre o apartamento. As noites naquelas torres eram intermináveis, e o som do vento uivando pelos corredores vazios ecoava como lamentos de almas penadas. Móveis se moviam sozinhos, vozes sussurravam nos ouvidos dos moradores, e uma sensação de terror constante se instalou naquele lar outrora feliz. A família Smith estava presa em um pesadelo do qual não conseguiam acordar. Uma noite, Sarah acordou sobressaltada com um barulho vindo do quarto de Emily. Ao se levantar, percebeu que sua filha não estava mais na cama. Aterrorizada, Sarah correu em direção ao quarto escuro, onde viu Emily de pé, olhos vidrados, sussurrando palavras ininteligíveis em uma língua estranha. Ao se aproximar, Sarah notou marcas grotescas desenhadas nas paredes, que pareciam pulsar e se contorcer. Dom, ao ouvir os gritos de Sarah, correu para o quarto da filha, e testemunhou a cena aterrorizante à sua frente. Emily se virou lentamente para eles, seu rosto deformado por uma expressão demoníaca, e proferiu palavras que congelaram o sangue em suas veias. Os olhos do além me chamam. A morte caminha entre nós esta noite. Os mortos clamam por vingança. Desesperados, os Smiths tentaram fugir das Torres Sombrias, mas o próprio prédio parecia se opor à sua saída. Portas se fechavam bruscamente, corredores se estendiam infinitamente, e uma escuridão densa os envolvia, impedindo-os de encontrar a saída. O condomínio se revelava como um labirinto vivo, uma entidade maligna, que se alimentava do medo e do desespero daqueles que se aventuravam por seus corredores sombrios. A família Smith lutou contra forças sobrenaturais inexplicáveis, enfrentando aparições fantasmagóricas, ilusões aterrorizantes, e o constante sentimento de que estavam sendo observados por olhos invisíveis. Cada dia naquele lugar amaldiçoado parecia durar uma eternidade, e a sanidade dos moradores era posta à prova a cada instante. Em uma noite particularmente sombria, Dom decidiu investigar a história por trás das Torres Sombrias. Ele descobriu antigos registros que confirmavam as suspeitas de que o condomínio fora construído sobre um cemitério indígena sagrado, e que os espíritos dos mortos estavam furiosos com a profanação de seus túmulos. John percebeu que a única maneira de libertar sua família daquela maldição era descobrir a verdade por trás da morte dos espíritos vingativos. Guiado por uma força sobrenatural, John embarcou em uma jornada pela história obscura do vilarejo, descobrindo segredos enterrados no passado e revelações perturbadoras sobre a origem das Torres Sombrias. Ele encontrou antigos artefatos indígenas que falavam de um antigo ritual de paz que poderia acalmar a fúria dos espíritos e libertar as almas presas naquele lugar maldito. Determinado a salvar sua família, Dom convocou os moradores do vilarejo para ajudá-lo a realizar o ritual sagrado. Juntos, eles enfrentaram as forças malignas que habitavam as Torres Sombrias, combatendo sombras aterrorizantes, enfrentando seus próprios medos mais profundos e desafiando a morte em si mesma. No auge da batalha espiritual, Dom confrontou o espírito mais poderoso que assombrava as torres, um antigo xamã indígena que defendia seu povo com fúria sobrenatural. Em meio a um redemoinho de energias sobrenaturais, Dom realizou o ritual de paz, invocando a antiga magia dos índios para acalmar a fúria dos espíritos vingativos.
Um clarão de luz inundou as torres sombrias, dissipando a escuridão que as envolvia e libertando as almas penadas que ali estavam aprisionadas. As paredes tremiam, os corredores se retorciam, e o prédio parecia se desfazer diante dos olhos atônitos dos presentes. E, em um instante, as torres sombrias desapareceram, deixando para trás apenas uma clareira vazia, como se nunca tivessem existido. Os Smiths, exaustos e traumatizados, deixaram o vilarejo para trás, levando consigo as lembranças do terror vivido nas torres sombrias. Nunca mais retornaram àquelas terras amaldiçoadas, mas o que experimentaram naquele condomínio obscuro os assombraria para o resto de suas vidas, um lembrete constante de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. A Torre Sombria é uma estrutura misteriosa e imponente que se destaca na paisagem, envolta em lendas e histórias sobre aparições sobrenaturais. Muitos afirmam ter testemunhado fenômenos inexplicáveis ao redor da torre, como sombras dançantes, vozes sussurrantes e figuras espectrais vagando por seus arredores. Alguns relatos descrevem luzes estranhas piscando no topo da torre em noites sem lua, enquanto outros mencionam uma sensação de opressão e medo ao se aproximar do local. As aparições na Torre Sombria alimentam a imaginação popular e inspiram inúmeras teorias e especulações sobre a natureza do sobrenatural. Alguns acreditam que a torre é um portal para outra dimensão, onde espíritos inquietos vagueiam em busca de descanso. Outros afirmam que a torre é habitada por uma entidade malévola que atrai os incautos para seu domínio sombrio. Independentemente das crenças e interpretações, as aparições na Torre Sombria continuam a intrigar e assombrar os curiosos que se aventuram por aquelas terras. A atmosfera de mistério e suspense que envolve o local só acrescenta ao seu apelo sobrenatural, tornando um ponto focal para aqueles que buscam experiências além do comum. Histórias sobre as aparições na Torre Sombria são variadas e fascinantes, repletas de mistério e suspense. Conheça algumas delas. 1. A lenda da Dama da Torre. Diz a lenda que uma mulher misteriosa conhecida como Dama da Torre é avistada nas imediações da Torre Sombria nas noites de lua cheia. Ela é descrita como uma figura pálida e enigmática, vestida em roupas antigas, que caminha silenciosamente pelas sombras. Aqueles que encontraram afirmam sentir um arrepio na espinha e uma sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis. 2. O fantasma do guardião. Segundo relatos, um antigo guardião da Torre Sombria continua sua vigilância mesmo após a morte. Sua aparição é associada a luzes misteriosas que brilham nas janelas altas da torre, como se ele estivesse patrulhando seu posto sobrenatural. A presença do fantasma do guardião é considerada um presságio de eventos iminentes e um aviso para os intrusos se afastarem. 3. O chamado da torre. Algumas testemunhas relatam ter ouvido um chamado hipnótico e irresistível, vindo da direção da Torre Sombria. Esse chamado sussurrante ecoa nas mentes daqueles que se aventuram muito próximos, atraindo-os para a escuridão da torre, como mariposas para a chama. Aqueles que resistem ao chamado relatam pesadelos perturbadores e uma sensação de perda profunda. 4. A dança das sombras. Nas noites de tempestade, é dito que as sombras ao redor da Torre Sombria ganham vida, dançando em movimentos sinistros e hipnóticos. Testemunhas descrevem figuras indistintas se contorcendo e se fundindo nas trevas, criando um espetáculo fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Alguns acreditam que essas sombras são manifestações de almas perdidas em busca de redenção. Essas são apenas algumas das histórias envolvendo as aparições na Torre Sombria, cada uma contribuindo para a aura de mistério e medo que permeia o local. A verdade por trás desses relatos permanece obscura, deixando espaço para o imaginário popular criar teorias e mitos sobre o que realmente acontece nas sombras da torre.